300 mil máquinas ilegalmente e a gente fingir que não existe esse jogo no país e a sociedade não ter o menor benefício quanto a isso. Você não manda aqui! Você não manda aqui! O impeachment sem crime de responsabilidade é um golpe. Todo mundo falando do Brasil no mundo inteiro. The beleaguered Brazilian president is facing an almost perfect economic... It's South America's biggest economy. It's the continent's most powerful country. Fim do barril de pólvora. Caiu a República, senhor presidente. O grito dos manifestantes foi de que trabalhador não é contraventor. Entra ano e sai ano e não faltam apostadores. Pronto? Pronto, moça? A gente já tá esperando. Faz o seguinte, ó. Desce a marreta logo, pode bater. Quanto tempo, moça? Quanto tempo? Tô há 3 horas aqui, moça. Tá descendo, vou começar a derrubar. O pessoal já tá aqui pra derrubar. Acabou o tempo, viu? E essa é a situação dos jogos de azar no Brasil. Considerados contravenção pela legislação, mas praticados por milhões de brasileiros. É tão maluco quanto a polícia usar uma marreta para levar para a delegacia um monte de velhinhas. Agora os velhos não têm o que fazer, tem que ficar sentado vendo televisão. Tiveram que arrombar a porta. Eu venho às vezes ao Walmart aqui pegar umas coisas, eu fui na loja aqui ver um negócio, aí foi quando vocês me chamaram. E todo aquele povo saindo dali, hein, dona Ana? Eu sei lá, olha, eu não sou daí. Como que eu vou saber? Olha lá, ó. A polícia foi chamada e olha quanta gente saindo de lá, hein? Deve estar fazendo tricô, crochê, caseado. Bom, a senhora já jogou um bingo? Contra o bingo? Não, não tenho nada. A gente tá aqui fazendo a cobertura. Por que vocês vêm fazer cobertura? De uma coisa vocês não têm nada com isso. Você está em mais de 60 mil reais. Eu queria ver os bingos, mas que não houvesse lavagem de dinheiro, pagar impostos. E quem vai lá jogar é porque quer. Paz do Senhor, meu amado irmão, tudo bem? O cristão e o jogo de azar. Crente não joga, preste bastante atenção. O Brasil tem um potencial na área do jogo, pode movimentar 50 bilhões de reais por ano. Você diz, me dá um recibo de 1 milhão e eu te dou 300 por fora. E o cassino te dá um recibo de 1 milhão. E daí que lava. O risco de lavagem existe, tem. E eu trago hoje uma matéria que ela não é também pacífica. Não é um projeto de convento. Pessoas envolvidas nesse tipo de contravenção se veem endividadas e na maioria delas são pessoas idosas. Qual é o limite entre jogo e vício? A ilegalidade dos jogos, como por exemplo a proibição dos bingos desde 2007 no Brasil, fez com que os lugares de apostas passassem a funcionar de maneira precária. Então é esse tipo de situação que a ilegalidade leva, né? Gostava muito de brincar. Assim, brincar, quero dizer que um lazer, um lugar para ir, um divertimento. Enquanto as loterias da Caixa Econômica Federal arrecadaram 15 bilhões de reais em 2015, o jogo de bingo, potencialmente muito menos ameaçador, permanece na ilegalidade. Eram lugares exóticos, extravagantes, de grande ostentação e luxo. Hoje esses enormes imóveis estão abandonados, parados no tempo. Ou viraram coisas como salões de festa, pet shops, igrejas e estacionamentos. Não é irônico que dentro de um único país
parte do jogo seja não só legalizado, como explorado pelo próprio governo e outra parte permaneça proibido? Muito irônico. Irônico demais. Quais as razões disso? Olá, doutor. Boa tarde. Tudo bem? Me acompanha aqui só para a gente microfonar o senhor. Perfeito. Pode sair. Boa tarde. Preciso dar licença, tá? Mas tudo isso vai problema? Para nos ajudar com essa resposta, convidamos ninguém menos que o renomado Dr. Ives Gandra, participante da Constituinte de 88 e um dos maiores juristas do Brasil. Meia hora, 45 minutos. Já está gravando. Agora, no Brasil, eu considero uma hipocrisia monumental. Eu vejo, por exemplo, um sentido lúdico muito maior num bingo do que numa loteria esportiva. Dizer, não, a loteria, isso não é jogo de azar. O bingo é. O bingo dá satisfação aos velhos. A loteria só faz perder dinheiro. Mas, como nós dissemos que isso é legal, isso é muito bom. É uma hipocrisia que eu tenho a impressão que não faz jus à inteligência dos nossos legisladores, dos nossos administradores. E tudo por uma falsa visão do que seria verdadeiramente o jogo. Não é estranho, não dá pra entender por quê. Que não deveria, né? Eu não sei por que é proibido. Até agora eu tô pra saber o porquê. Um lugar tão gostoso da gente se distrair, né? Não tem maldade nenhuma. Eu não sei por que tiraram isso aí, né? Eu acho que a Constituição não proíbe, ao contrário. A Constituição, no artigo 195, permite. Se nós analisarmos, não há nada que proíbe. Depois que acabou, parou de funcionar bingo, eu só trabalho. Eu não tenho mais lugar para se sair, achar legal, para se divertir, para conversar, para distrair. Mas o bingo eu gostava, então, para mim, eu fiquei sem divertimento. O jogo aqui é uma espécie de tabu. Na prática, enfim, é uma falsa moralidade não permitir. Não me pergunta as coisas que eu não minto, não. Enquanto Dona Graça fica sem seu bingo, estará certo, Dr. Ives? Será mesmo que tal confusão não faz jus à inteligência dos nossos legisladores? Ou será apenas gentileza sua? O deputado federal Paulinho da Força disse que o governo demonstrou abertura às sugestões dos trabalhadores. Primeiro, eu fui um dos principais defensores da manutenção dos bingos abertos, dos jogos abertos, né? Por quê? Porque tinha milhares de pessoas que trabalhavam nos bingos, né? Outra sugestão das centrais sindicais foi a regularização dos bingos, com parte da arrecadação de tributos destinada à Previdência Social. E nas nossas contas, a gente deve ter no Brasil coisa de 1.500 casas de jogos. Isso daria, nas nossas contas, pelo menos 600 e 700 mil trabalhadores diretos trabalhando nas casas de bingos. E como o projeto é mais amplo, legaliza também jogo do bicho, legaliza cassinos, a gente calcula que pode chegar aí a 800 mil trabalhadores. No momento que o Brasil não tem empregos, é importante, muito importante, que a gente possa aprovar isso rapidamente para que milhares de pessoas possam vir trabalhar nas casas de jogos, e com isso poderá ajudar não só a Previdência, que eu estou defendendo, que a metade dessa arrecadação dos impostos vá para a Previdência, e com certeza você garante a arrecadação da Previdência e garante também a arrecadação para o governo. Agora, o mais importante para o Brasil é que a gente cria imediatamente para jovens, para as pessoas que estão sem empregos, coisa de 800 mil novos empregos no Brasil com a legalização dos jogos. Nós estamos falando em 600 mil postos de trabalho, 150 mil novos e 450 formalizados. Seria 1/3 dos desempregados do ano passado, do ano de 2015. Que nós traríamos para o mundo formal. E é um atraso muito longo. Eu entendo que agora, nesse momento, o Congresso está discutindo o assunto, o Executivo está discutindo o assunto, a sociedade está discutindo o assunto. Mas esse assunto já tinha que ser discutido há muito tempo, nós estamos muito atrasados. Outros países enfrentaram essa questão de uma forma muito mais pragmática. Recebo com muito prazer o deputado federal Guilherme Mussi,
porque eu estou muito interessado e o meu O deputado federal Guilherme Mussi é o relator da comissão especial sobre os jogos de azar na Câmara. E interessados, como o Amauri, fomos até Brasília conversar com ele. A volta dos bingos, etc. Olha, Guilherme, primeiro consenso nessa casa aqui é uma palavra que poderia se chamar até de milagre, né? Que é muito complicado você buscar e achar um consenso aqui. Esse é o ônus também de você ser o relator de uma matéria tão complexa e importante. Então, realmente, ele veio muito ruim do Senado, esse projeto, né? Então, eles aceleraram esse projeto, para falar português, claro, aceleraram esse projeto dos jogos lá. O relator, na época, era o senador Blairo Maggi, que hoje é o nosso ministro da Agricultura. Eu sou favorável, sim. Acho que o Brasil está um passo atrasado nesse assunto. E ele falou, ele reconheceu, falou, olha, eu não consegui fazer todas as alterações que eu gostaria de fazer. O projeto está indo meio cru, digamos assim, para vocês lapidarem, aperfeiçoarem, mandarem de volta e a gente poder dar um polimento final, digamos assim. Ou seja, conversando com o deputado, fica claro que a confusão em relação ao marco regulatório dos jogos de azar no Brasil não é tanto uma falta de inteligência de nossos legisladores. Daremos início pela audiência pública chamando para... Não é que eles não sabem resolver o problema. É que eles, no caso, são 81 senadores e 513 deputados federais. Isso para falar apenas do Congresso Nacional, fora o Executivo. De fato, qualquer consenso se torna uma tarefa hercúlea. Eis os ônus e bônus da democracia. Enquanto isso, não é que acharam as velhinhas? A questão sobre a legalização dos jogos de azar no Brasil é um problema de relevância nacional, complexo, Enganando o povo. Aquela velha história, só tem um jeito de você ganhar, que é apostando. controverso. O projeto de lei que propõe a legalização dos jogos de azar no Brasil está em tramitação no Senado Federal. Não dá para ser resolvido com uma resposta simples. Porque o bingo já foi permitido. E quando foi permitido, levou a um esquema de corrupção que corrompeu a base esportiva do nosso país. O Corinthians passa pelo vexame de ver a sua sede invadida pela polícia. Com autorização E corrompeu as autoridades públicas estaduais. Entre o senador Demóstenes Torres e Carlos Augusto Ramos, do Carlinhos Cachoeira. E agora, o que é melhor? Assumir o risco, mas arrecadar e dar emprego no Brasil? Segundo a Força Sindical, mais de 320 mil pessoas. Ou deixar o povo jogando tudo pela internet como está jogando hoje? É um tema importantíssimo para o país, com impacto direto sobre todos nós, cidadãos. Mas que, curiosamente, permanece ainda uma questão pouco debatida ou mesmo compreendida. Aqueles favoráveis à legalização apoiam-se num fato muito convincente. Melhor dizendo, em 37 bilhões de reais. As investigações da Operação Hurricane. Pois 37 bilhões de reais é o valor mínimo que a legalização dos jogos de azar no Brasil renderia por ano aos cofres públicos. Valor este que o governo deixa de arrecadar pela inexistência de tributação sobre a contravenção. Para falarmos apenas do jogo do bingo, desde a sua proibição em 2007, mais de 337 bilhões de reais já deixaram de ser arrecadados. Para se ter uma ideia do que isso significa, com esse valor, dava para construir mais de 1 milhão de postos de saúde. Não posso sozinha nessa porcaria aqui! Não posso fazer nada pelo excesso de pacientes doentes! 25 milhões de salas de aula. Estudantes ocuparam as ruas em manifestações assim que souberam do racionamento das escolas no estado de São Paulo. Por que vocês estão levando ele preso? Por que vocês estão levando ele preso? Alckmin, a culpa é sua! Hoje a aula é na rua!
7 milhões de postos policiais. Tem bandido aí que já matou 15, assaltou banco, fez o diabo e sai pela porta da frente. Por que o policial também não pode se livrar de qualquer inquérito? Pode. 10 milhões de casas populares. E daria para comprar 895 milhões de cestas básicas. E quem nos garante que esses números são válidos? A KPMG, uma multinacional com escritórios em mais de 100 cidades ao redor do mundo e uma das maiores auditorias do planeta, foi quem calculou e apresentou esses números. Estão todos lá, no relatório que a empresa preparou sobre o setor. Neste mesmo relatório, a KPMG afirma que a arrecadação anual projetada para o setor de jogos no Brasil será de algo em torno de 37 bilhões de reais. Exatamente a mesma ordem de grandeza da arrecadação que o governo brasileiro conseguiu em 2007 com a aplicação da CPMF. E com a Mega Sena? Quanto da arrecadação é de fato pago ao ganhador? Bom, vamos lá. Dos 100% arrecadados pela Mega Sena, 20% vão para despesas de custeio e manutenção de serviço. 18,10% vão para a Seguridade Social. Enquanto 7,76% seguem para o FIES, Crédito Educativo. E 3,14% integram o Fundo Penitenciário Nacional. Para o Fundo Nacional de Cultura, 3%. Para os comitês olímpico e paralímpico brasileiros, 2,70%. Retiramos ainda desta conta 13,59% de imposto de renda federal e sobram efetivamente para o ganhador apenas 31,71% do total arrecadado. Em comparação com o bingo de cartela e com o vídeo bingo, por exemplo, as despesas de custeio e manutenção de serviços, incluindo impostos, são de 30% a 20%, respectivamente, restando de 70% a 80% de premiação ao ganhador. Além disso, os projetos de lei que propõem a legalização do jogo no Brasil trazem cláusulas muito objetivas quanto ao controle tanto dos jogadores quanto dos proprietários de casas. O Brasil será o único país do mundo onde todo jogador deverá ser obrigado a se identificar através do RG ou do CPF, o que permitirá que a Receita Federal faça um rastreamento online, em tempo real, sobre quem jogou, onde jogou e quanto ganhou, eliminando, portanto, as brechas para a clandestinidade e informalidade do setor. Aliás, o setor é regulado e controlado em todos os países em que é liberado e movimentou, em 2015, segundo a revista Forbes, cerca de 488 bilhões de dólares. De acordo com dados do Instituto Jogo Legal, as atividades como cassinos e bingos já são legais na maior parte dos países que compõem a Organização das Nações Unidas. Dos 193 países membros, apenas 37 proíbem os jogos. Entre eles, os países muçulmanos, a Coreia do Norte e o Brasil. Apenas uma vez mais, quem nos garante essas informações é o estudo conduzido pela KPMG e seus auditores. E auditores, como vocês sabem, devem mesmo garantir a veracidade dos números. Conversamos com o Esmir de Oliveira, da BDO, outra grande firma de auditoria, para saber como os auditores fazem o trabalho de certificação de informações e números. Nós fazemos investigações dos números, dos balancetes, verificamos também os tipos de controles internos que a companhia tem e verifica a adequacidade desses números. Uma vez eles estejam adequados, suportados por documentação, então nós emitimos um parecer, o que nós chamamos de opinião dos auditores. E nesse parecer a gente... Mas e fora do Brasil? Como é que o jogo funciona? Sempre que se fala em jogos, é impossível não se pensar em Las Vegas, a capital mundial do jogo, exemplo para o mundo todo. Fomos até lá para entender como as coisas funcionam. Durante a era de ouro de Las Vegas, alguns brasileiros vieram tentar a sorte aqui.
Nelson Sardelli foi um deles. Entertainer de mão cheia, fez sucesso como cantor. If you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you. Here he is, ladies and gentlemen, Nelson Sardelli. Ator e comediante. Bom, no começo eu nasci numa cabana que eu mesmo construí. Ele nos recebeu em sua casa para falar um pouco sobre sua vida e sobre o papel dos jogos na evolução de Las Vegas. Vontade de morar nesse país. A economia Las Vegas, gambling é o número 1. Tem outras coisas, tem outras indústrias por aí, mas o jogo é tudo. O jogo é o backbone, né? A coluna vertebral da cidade. Para mim é uma grande cidade. Eu acho que Las Vegas, por exemplo, hoje eu não saberia como morar no Brasil. Uma das personalidades mais importantes na história da cidade e dos jogos é a lenda viva Steve Cutler, presidente do Cassino Hall of Fame e um dos mais respeitados conhecedores do assunto. Well, first of all, Las Vegas was founded in 1905, and we were nothing more than a railroad stop. There wasn't any legalized gambling then. Population was probably a couple hundred people. Then gaming was legalized, and all of a sudden, we were on the map. Gambling is totally on the up and up, and it's done where people feel that they're getting value for their money and they're not being cheated. I think it's great. I know that it creates lots of jobs. People that are working pay taxes. The casinos, the companies themselves, they will pay taxes. The one thing that people don't really think about so much is they think about when a casino's built and they hire 4,000 people or 5,000 people to open the doors. What they don't think about is all the other jobs that are created as a result. Que não tem picaretagem, não tem safadeza, não vai ter nheque-nheque, mortadela, salame, não vai ter nada disso. Empenho minha palavra a você. Ainda em Las Vegas, conversamos também com o ex-vice-presidente do Caesars Palace, o brasileiro Ciro Batelli, um dos principais articuladores para a legalização dos jogos no Brasil. Suas opiniões sobre os benefícios da legalização e sobre a seriedade do processo são contundentes. Não que eu queira a simpatia, eu queria a tolerância. Então é uma visão completamente míope e não inteligente de explorar um sentimento que é um sentimento humano, meu Deus do céu. É um sentimento, uma vontade lúdica, eu quero jogar. So what? Então, se eles quiserem, bem, tem maneiras de mostrar como funciona bem. Da mesma maneira que podemos mostrar como as coisas no Brasil funcionam mal. E outra coisa, o jogador não é idiota, como certos procuradores. Quem defende a liberação do jogo no país calcula que poderiam ser arrecadados, por ano, até 15 bilhões de reais em impostos. Mas o Ministério Público Federal é contra a aprovação do projeto da maneira como está e quer que o Senado discuta melhor a regularização antes de enviar o PL à Câmara dos Deputados. Para o MPF, o governo não tem condições de fiscalizar os jogos de azar. Se tornasse lícita, ela poderia redundar em vários crimes. Um deles seria a própria lavagem de dinheiro. Mas não é só lavagem, é a sonegação fiscal, é financiamento de campanhas eleitorais de maneira ilícita, é corrupção, enfim, uma série de tipos penais
que se você tornar lícito isso e não tiver uma estrutura de fiscalização robusta, você vai permitir que esse tipo de atividade vá crescendo de uma maneira muito assombrosa e isso interfira em vários setores econômicos, nos setores políticos da sociedade brasileira. Pode até ter sido uma piada de mau gosto, porque eu sou ex-procurador, então. Mas não fala sem saber. Mas será que o procurador Peterson realmente não sabe o que diz? Autor da nota técnica 065 de 2016, que aponta diversos possíveis problemas na legalização dos jogos no Brasil, o Dr. Peterson vem sendo um dos principais nomes contrários à legalização dos jogos. Então há uma conjugação desses dois fatores, de um ambiente de crise econômica, de diminuição das receitas do Estado. Então há esses atores políticos que ficam, digamos assim, desesperados em conseguir alguma fonte de receita para bancar os gastos estatais, e aqueles atores econômicos que representam esse setor dos jogos de maneira subterrânea e que tem sua voz dentro do Congresso. A questão é a seguinte: se tornar uma indústria, isso tem que ter um controle forte do Estado. Se o Estado não está qualificado para isso, capacitado, ele não pode permitir, porque os efeitos nefastos podem ser muito maior do que os aparentes benefícios que nós teríamos. O Brasil, apesar de ter praia, carnaval e mulatas, é um país conservador. Se os principais países do mundo legalizaram essa atividade, o Brasil nunca se debruçou esse assunto. Eu tenho as minhas suspeitas. Eu acredito que o jogo foi colocado na mesma cesta moral e tabu da droga, do aborto, da união homoafetiva. Ou seja, é mais um daqueles assuntos que a sociedade não gosta de enfrentar, não gosta de conversar, não gosta de trabalhar. E eu acho que está na hora da gente mudar esse cenário, até porque, na questão do jogo, só existem duas opções. Ou ele é legal, ou ele é ilegal. O não jogo não existe. O jogo é uma realidade em toda a sociedade. Consta que os soldados romanos jogavam dados debaixo do crucifixo, Jesus crucificado. Então é inútil resistir à realidade dos jogos. Mas o fato é que, se não tem algum tipo de regulação, o jogo se espraia pela sociedade da forma clandestina e da pior forma possível. Hoje nós temos uma média de 300 bingos ilegais operando no Brasil, principalmente no circuito Rio, São Paulo e Minas. Nós temos hoje praticamente 300 mil máquinas de caça-níqueis espalhadas por todo o Brasil, operando numa média de arrecadação de R$40 cada máquina, que dá uma arrecadação anual em torno de 3,5 bilhões de reais. E nós temos hoje muitos agentes públicos, que eu não quero nominar, mas muitos agentes públicos que hoje operam esta atividade na rua. E tememos, nós do Instituto Jogo Legal, tememos que, se essa atividade não for legalizada e regulamentada, ela migre para estruturas verdadeiramente criminosas como as milícias. De fato, muitos são os bingos obrigados a trabalhar na clandestinidade por falta de uma lei que regulamente o setor. Desguarnecidos pelo Estado, estes estabelecimentos tornam-se alvos fáceis de controle e extorsão, como nos conta este funcionário, que por motivos óbvios não será identificado. Cara, eles dão uma mesadinha, né, pra polícia. Porque cada setor tem uma polícia que toma conta, né? Aí tem um distrito que toma conta. Então, tipo, o cara que nem o delegado que toma conta da região, ele recebe um valor X e repassa pros outros. É assim que funciona. Mas será que é isso que o empresário deseja? Viver na ilegalidade? O empresário quer que o cidadão vá ao seu bingo, jogue uma tarde inteira e o máximo que ele vai perder
é 20, 30, 40, 50 reais, o mesmo valor que ele perderia se ele fosse ao cinema, se ele fosse jantar, se ele fosse a um teatro. Jogo não é meio de vida, jogo é entretenimento. Você tem que usá-lo da mesma forma que você usa outras atividades. E tanto isso é verdade que Maguinho ainda nos confidenciou a seguinte história. Um dos meus amigos, chamado Marcelo Costa, que era diretor de salão do CISA, ele descobriu que tinham 4 brasileiros fazendo uma algazarra no cassino. E aí eles apostavam no vermelho e no preto, no par e no ímpar. Aí quando saía qualquer coisa, eles comemoravam. O pessoal do cassino, o segurança, falou: ó, Marcelo, tem uns brasileiros aqui que estão fazendo um algazarra no cassino, mas eles estão apostando, a gente não está entendendo, porque eles estão apostando nas 2 posições. Será que dá para você vir dar uma olhada aqui? Aí o Marcelo Costa foi lá, encostou a barriga e ficou olhando o comportamento dos brasileiros. E aí ele não conseguiu identificar nenhuma falcatrua. Ele pegou, encostou, chegou próximo dos jogadores, do brasileiro, e falou assim: aqui, eu sou brasileiro, trabalho aqui no cassino, tá todo mundo preocupado, porque vocês estão fazendo uma festa muito grande. E a gente já viu que vocês não estão ganhando nada, vocês estão empatando. Aí os brasileiros vieram para ele assim: aqui, nós não estamos jogando, nós estamos bebendo de graça. Porque para beber de graça, você tem que julgar. Então, o que a gente faz? A gente joga no preto e no vermelho, porque a gente fica empatando e a gente já está quase de porra. Ah, então tá bom. O Marcelo virou para ele: então tá bom. Então vocês vão fazer o seguinte, aqui ó, garçonete, bebida de graça para eles, libera a mesa para os outros jogar. Transformado em esporte, o jogo de pôquer foi recentemente legalizado no Brasil. Um passo importante rumo à legalização dos jogos de azar. Mesa. Convidamos Dona Maria do Carmo, entusiasta e ex-jogadora de bingo, para uma partida com o renomado campeão Flávio Malícia. Enquanto jogava, Dona Maria do Carmo nos contou sobre sua vida e nos deu sua opinião sobre a questão. Olha, a emoção é que pode ser diferente, né? Porque, ainda mais que eu estou aprendendo agora. Então é sempre um risco que eu estou correndo e não estou sabendo direito que eu estou correndo risco. Então eu vou. Mas é emocionante de qualquer forma. Não chegava a gastar mais do que queria, não. Porque eu tenho até hoje muitas coisas atrás. Tem que pagar a ração dos gatos e tal. Quando eu jogava bingo, eu tive alegrias, bastante alegrias. O que mais ficou na minha mente do tempo do bingo é a distração, é o papo, é a descontração. Eram as tardes de domingo, não da Jovem Guarda, no bingo. O Brasil é um país de proporções continentais e seu povo possui muitos credos. A prática dos jogos é um assunto que impacta diretamente as famílias e comunidades, sendo importante ouvir a opinião das lideranças religiosas. Não tenho vergonha de morar na rua. Eu tenho vergonha disso que está acontecendo. A gente está na rua. A gente está na rua. Acabaram de levar minha carroça. Eles pegaram nossa carroça, sendo que nós nem estávamos presentes. Eu acho isso uma covardia, desumana. Levaram tudo que é meu dentro da minha carroça. Mais que um padre, Júlio Lancelotti é um ativista em prol dos moradores de rua e sua opinião sobre os jogos reflete isso. A igreja não é lugar de jogar bingo. Lugar de jogar bingo, jogue na sua casa, não na igreja. A igreja, como diz o Papa Francisco, não precisa de dinheiro sujo. A igreja tem que socorrer aqueles que essa sociedade indecente e inconsequente diz que tem azar. Eles não têm azar, eles são penalizados por um jogo que só favorece os ricos, que só favorece os poderosos e machuca e faz chorar os pobres. Então, a igreja não é lugar de jogar bingo. A igreja é lugar de fazer curativo em quem está sofrendo. Eu, por exemplo, sou católico apostólico romano de missa diária, há 50 anos. Eu tenho a impressão seguinte, entende? Quando eu vejo um bingo beneficente de uma igreja, o mesmo bingo que se faz
A diferença é que ele é beneficente e o outro vai ser para dar lucratividade para o dono do bingo. Mas o jogo é rigorosamente o mesmo e atrai pessoas. Na prática, do ponto de vista religioso, eu não vejo problema nenhum. Nenhum. É difícil você encontrar alguém que joga no jogo, entendeu? Que joga, então, eu acho que tem que ser uma coisa legalizada, tem que ser uma coisa que todo mundo possa entrar e sair, porque hoje nós somos um povo de idade que gosta muito de ir, sai de madrugada correndo da polícia pelos fundos, então isso é uma coisa que prejudica a quem gosta do jogo. Eu acho que tem que ser legalizado, sim. Tem o jogo de bicho que, por mais que eles aí proíba, continua o jogo de bicho, porque eu jogo toda semana. Minha milhazinha, minha centena. Olha, o jogo do bicho, apesar que o povo hoje em dia fala que tá que não sei o que não ganha nada e tal. O do governo é que não ganha, porque tem pai de família que vive do jogo do bicho. Que não tem um dia que alguém não ganha R$300, R$500, entendeu? Ou mais. Ó, toda hora tá ganhando 3.000, 4.500, R$600, essas coisas assim. É bom, muito bom. A mesa do jogo alguém vai construir, a máquina alguém vai construir, o gabinete alguém vai construir. Aí você tem um aumento do ponto de táxi, você vai ter um ponto de táxi na porta, você tem a venda da alimentação, você tem emprego para o músico, você tem emprego para o cantor, você tem emprego para o operador de áudio, de vídeo, ou seja, você cria aí uma série de profissões que você não tem hoje. E esse sim que eu gostaria de ver o Ministério Público aliado com a gente, defendendo exatamente essa formalização e essa criação de novos empregos. Entendeu? Então, e tem no Rio de Janeiro, no Nordeste, que eu sou de Recife, né? E em Recife tem as banquinhas na porta dos negócios e os caras lá fazendo o jogo o dia inteiro, entendeu? Agora, e não é legalizado. Se fosse legalizado, era registrado, imposto e outras coisas era pago, né? É que era escondido, agora até que não, porque já tem tudo na internet, nos jornais todos sai, entendeu? É proibido. Bom, isso aí quem toma conta do jogo do bicho é os policiais, porque é pago, né? Os policiais, assim, o delegado é pago. Você sabe o que é? O banqueiro paga todo mês, X. Há uma profusão de corrupção de autoridades. Nós temos estimativas que em bingos clandestinos a polícia se tornou sócia do Brasil todo. 40% a 50% do movimento desse bingo criminoso vai parar nas mãos dos policiais que dão a proteção para essas atividades. E curiosamente, existe muito dessa questão moral em cima do jogo, que seria pernicioso o vício do jogo. A Bíblia não faz nenhuma referência sobre jogos de azar. Mais tarde, na literatura rabínica, desenvolveu-se uma determinação de que as pessoas que se envolvem com jogos de azar não deveriam testemunhar no tribunal, não seriam pessoas confiáveis. Os dois jogos de azar citados são jogos de dados e corrida de pombos. E essas pessoas então não seriam pessoas confiáveis no caso de um testemunho no tribunal. Eu acredito que essa determinação vem do fato de que essas pessoas estavam muitas vezes envolvidas em outro tipo de comportamento imoral, ilícito, e não simplesmente um envolvimento com os jogos de azar. Porque veja, em nossos dias é possível utilizar o bingo dentro de uma comunidade para uma caridade, por uma obra beneficente, para ajudar a sociedade, para fazer com que pessoas enfrentem o inverno com mais dignidade, para reformar um santuário e assim por diante. Então a pergunta mais importante não é o que se faz, mas como se faz. Desde que você ganhe dinheiro e gaste dinheiro de uma maneira lícita, desde que você tenha responsabilidade com as pessoas à sua volta e dedique parte do seu patrimônio para diminuir as injustiças sociais, então aquilo que se faz é abençoado. Nós queremos relembrar a todas as famílias, todos os irmãos,
para que não nos olvidemos, não nos esqueçamos deste nosso compromisso com o cofrinho missionário. É através deste projeto singelo que nós temos conseguido cumprir o nosso compromisso para a conquista de almas e vidas no reino precioso da luz e de nosso Senhor Jesus. Os jogos de azar, eles podem fomentar na pessoa, em linhas gerais, essa ganância que mexe muito com a interioridade do homem, na alma do homem. Gera realmente uma cobiça. E isso acaba corrompendo o homem e gera uma certa dependência, gera o chamado vício. Então, a gente acredita, a visão cristã é a seguinte, que tudo aquilo que escraviza o homem não pode ser legítimo aos olhos de Deus, para o homem. Então é algo que é desaconselhado. Só que todas as pesquisas feitas, eu fiz uma série de levantamentos, mostram que mesmo no local que mais se joga no mundo, no caso no estado de Nevada, nos Estados Unidos, onde tem Las Vegas, a grande meca do jogo no mundo hoje, cerca de 3,5% aproximadamente o limite. E essa é a pesquisa mais exagerada, vamos dizer assim, 3,5% das pessoas naquele estado jogam habitualmente mais do que deveriam. Tem um certo vício, uma certa compulsão do jogo. Pessoas se envolvem com o jogo, como algumas se envolvem com álcool. Alguns tomam seu vinho no jantar com os amigos e outros tomam sua cachaça logo de manhã. Então existem diferentes graus de envolvimento. Ou seja, essa questão moral é uma falsa moral como uma grande alegação para a proibição do jogo. Ele tem benefícios, ele pode trazer vantagens para o país, para a sociedade, mas nós teremos um segmento de pessoas, como para tudo, que vão se envolver problematicamente. Só que para isso o governo, obviamente, precisa ter, como tem em relação ao álcool, algumas políticas para reduzir esse tipo de dano. Mas isso não é argumento fundamental para se proibir a atividade do jogo, como em outros países. Tem problemas, mas sequer cogitam nesse tipo de proibição. Que é ficção, as crianças chegam aqui e falam, mas você é de mentira, não. Eu sou de verdade, aquele lá é de mentira, aquele lá é ilusão, eu sou de verdade. Aqui é a realidade nua e crua. E vivendo no meio de todo mundo aqui, sobrevivendo, vendo como vive o camelô, aquele que foge do rapa, entendeu? Aquele que tem a barraquinha, aquele que tem a sua loja. O pessoal acha que aqui todo mundo só tá para roubar, não é? Que tem muito pai de família, muita gente boa trabalhando para levar o sustento para casa. É isso. Gostaram? Economista de formação, porém sempre muito preocupado com os direitos humanos, Eduardo Suplicy é uma figura pública de conduta ilibada e de grande aceitação popular. Exatamente por possuir todos esses predicados, economista, político honesto, cidadão exemplar, nos pareceu fundamental conversar com ele a fim de sedimentarmos uma opinião. Primeiro, há que se estudar nos lugares onde existe a possibilidade de se jogar, seja em lugares como Las Vegas, ou acredito que no Uruguai, diversos lugares como Punta del Este e outros onde se permite os jogos, e se verificar que ali há
consequências que não são assim tão negativas. Minha cunhada trabalhava no bingo. Depois ficaram desempregados. Uma família que ficou desempregada. Os dois trabalhavam lá, trabalhava ela e o marido dela. Ficaram desempregados até eles se estabilizarem, eles demoraram um bom tempo porque não tinham bingo para trabalhar. Tinha muito conhecimento com bingo, ficar desempregado nenhum e ia para outro, entendeu? Depois fechou tudo, eles não tiveram mais emprego. Eu acho que se for para aceitar a instituição ou a permissão de jogos como seja o jogo do bicho, faroleto, carteado, visando a jogos de azar ou jogos da sorte, né? Se isto estiver relacionado a um objetivo muito positivo, digamos, contribuindo para que haja a renda básica de cidadania, com todos os seus efeitos positivos, eu acredito que até poderão compreender isso, né? Durante as filmagens, fomos abordados por um homem que assistia de longe o nosso trabalho e se aproximou pedindo para falar. Cheio de opinião. Tá bom o movimento aqui? Tá fraco, né, meu? Se apresentou como ex-jogador de bingo. Tem que prestar muita atenção. Não adianta a gente ter basta arrecadação. Comentarista político. Prestar atenção como está sendo distribuído. E profissional de karaokê. As metades da laranja, dois amantes. Seu nome artístico. Não, aí agora a gente não tem o que fazer, né? Agora a gente vai pra pracinha jogar dominó, biriba, né? Karaokê, né? Videokê. Né? Videokê? Videokê é legal, videokê é legal. Primeiro, não é legalizado porque existem interesses particulares de pessoas que se aproveitam dessa irregularidade. O articulista da Folha de São Paulo, Hélio Schwartzman, concorda com Júlio. Nas dezenas de artigos que já escreveu sobre o tema, ressalta diversos mitos envolvendo a legalização dos jogos de azar, como o risco da ludopatia, a criminalização e a lavagem de dinheiro. Ardoroso defensor da legalização, diz sê-lo, em suas próprias palavras, por uma questão de liberdade. Talvez a pergunta mais interessante seja: que sistema político nos leva a sermos pessoas melhores? E aí a ideia seria: será que um sistema mais aberto, mais livre, não ajuda a construir indivíduos mais responsáveis, mais autônomos e melhores pessoas? Reni Ozzi trabalhou no Conselho de Segurança da ONU e é um especialista em democracia. Como corolário da nossa saga, é ele que nos explica que, acima de tudo, a legalização dos jogos de azar é uma questão de Estado versus liberdade individual. Interessante, porque se a gente olhar do ponto de vista do desenvolvimento de uma criança, se você deixar uma criança presa o tempo inteiro, não faça isso, não faça aquilo, ela provavelmente não vai ser uma pessoa com um jogo de cintura, com habilidades, não vai saber lidar com situações complexas que a vida o tempo inteiro nos coloca, não importa onde você esteja. Ainda como peça final do quebra-cabeças, refere-se ao clássico problema filosófico conhecido como o dilema dos trilhos, intrínseco à questão da legalização dos jogos. Um perfeito exemplo final sobre o qual meditarmos. Para exemplificar, pense no seguinte. Imagine que você é um operador de uma linha de ferro. De repente, descobre que uma locomotiva desgovernada está vindo em sua direção, sendo impossível detê-la. Você está diante da alavanca do cruzamento, cabendo a você a escolha sobre o caminho da locomotiva. Você pode escolher não fazer nada
e deixar a locomotiva seguir seu curso pré-determinado para a esquerda. Ou você pode escolher agir, puxar a alavanca e mudar o curso para a direita. Ocorre que em ambos os trilhos existem pessoas trabalhando no momento. Um operário no trilho da direita e 5 operários no trilho da esquerda. O que você faz? É legítimo jogar o trilho para a direita, condenando o respectivo operário para salvar a vida dos outros 5? Ou é melhor não fazer nada e deixar o trem seguir seu caminho? O Brasil é o trem. A legalização dos jogos de azar está nos trilhos. E cada um de nós cidadãos tem uma alavanca diante de si. Ser cidadão implica em participar do problema. E o problema está colocado. O trem está vindo e você tem que fazer alguma coisa. A escolha, portanto, está em nossas mãos. Eu quero ter liberdade individual. E a minha liberdade individual passa por gastar o meu dinheiro da forma que eu quiser, sem a interferência do Estado. Já que é para um benefício geral da população brasileira, eu até me disponho a pagar um imposto um pouco maior para cada lance que eu fizer em qualquer cassino ou em qualquer aposta ou até no jogo do bicho. Usos e muitos têm interesse que o jogo não prospere, né? Porque hoje existem muitas pessoas ganhando muito dinheiro com o jogo clandestino no Brasil. E parece a velha história do Gambino lá, o grande mafioso dos Estados Unidos. Agora eu não pago mais pistoleiros, agora eu pago deputados e senadores. Nós não podemos permitir que isso aconteça, como de certa forma acontece no Brasil. Porque o jogo também é motivador de um sentimento humano muito importante: esperança. O Brasil precisa de dinheiro nesse momento e por isso precisa legalizar os bingos para poder arrecadar imposto e ajudar o país a sair desse buraco. When you guys get gaming in Brazil, I know I want to be one of your first customers. Deixo a Petrobras ser saqueada. Bilhões e bilhões de reais que liquidaram a maior empresa do Brasil. E ela não sabia de nada durante 8 anos. Ou é de uma incompetência monumental, ou é conivente. Agora, essa situação política se arrasta. 42 votos favoráveis à aplicação da pena, 36 contrários e 3 abstenções. Tal decisão encerra formalmente o processo de impeachment. Porque aí nós vamos passar ainda um período difícil, mas daí vamos entrar num período de certa normalidade. Entrando em certa normalidade, eu vejo que é um momento de criar uma nova fonte de receita tributária através dos jogos de azar.